Na Oeste se praticava a caridade física, isto é, abrigava-se gente, tratava-se de suas moléstias, pois havia até um hospital coberto de palha. Os loucos eram amarrados nos troncos de árvores, mas nada se cobrava. Isso excluía o famoso paternalismo. O que é paternalismo? É tirar do rico para dar ao pobre, receber do governo para distribuir sob o título de assistência social, receber esmolas, fazer coleta de dinheiro, organizar-se como intermediário entre quem tem e quem não tem. Nos nossos estatutos sempre constou: a ordem não se propõe a fazer assistência nem serviço social. E quais são os arranhões que o Vale já sofreu nesse sentido? Comércio e comunidade. Na minha opinião, não deveria haver uma comunidade tão grande. A ideia inicial era de morarem aqui somente uns poucos médiuns para atender às emergências. Mas aos poucos foi aumentando o número e hoje nós temos aqui cerca de 7.000 moradores. E isso gerou um problema não só em termos de casas de comércio, como de residências e lotes. Tudo o que é problema resulta desse aglomerado de pessoas, necessidade de policiamento, brigas, complicações de jovens, vícios e pobreza, principalmente a pobreza que resultou em política, o que é um ônus pesado para nós que sempre nos declaramos apolíticos. Com isso, o Vale perdeu a característica de comunidade religiosa e está se tornando mais num lugar comum como qualquer outro. O que nos salva ainda é o prestígio que temos. Esse problema social vai aos poucos tirando nossa cautela em relação aos serviços públicos e pode resultar em envolvimentos políticos. Mas, Tumushi, isso seria de esperar, uma vez que o Vale tem milhares de médiuns e um bocado de gente que não tinha onde morar. Eu pergunto, em que isso realmente afeta o funcionamento da corrente? Respondo de pronto. Em primeiro lugar, a falta de controle da população. A gente não sabe quem é médium da corrente e quem não é. Há casos em que uma família põe uma pessoa para desenvolver só para justificar sua permanência como moradora. As pensões estão cheias de doentes psíquicos que a gente nem sabe e que ficam perambulando pelo vale sem nenhum tratamento. Esses doentes entram e saem à vontade, ingerem bebidas alcoólicas e às vezes se tornam perigosos. Por outro lado, eles dão uma péssima impressão para os visitantes e pesquisadores que nos procuram. Também nesse sentido, tem sido o nosso prestígio que nos salva. Se isso caísse na mão da imprensa, o Vale ficaria desmoralizado. E o que você faria para sanar esse mal? Depois eu respondo quando eu sugerir a terapêutica para todos os problemas do Vale. Aliás, eu penso que já posso fazer isso. Você já tem uma ideia do meu ponto de vista, como eu acho que está o Vale? Vou lhe dizer agora como eu interpreto esta corrente, esta missão. A resposta vai ser um pouco longa, uma vez que o Vale está inserido num contexto planetário, como nos velhos tempos dos Tumuxis, que tínhamos em mão o Mutupi. E o que é Mutupi? Era uma espécie de mapa, uma cartografia da Terra. Ele mostrava não somente os acidentes geográficos, como também indicava as populações, os principais minerais, as situações agrícolas, os mares, os rios e os graus de adiantamento civilizatório. Esse mapa guiava as relações interplanetárias pelos pontos de referência na Terra, quer dizer, os grandes monumentos eram, na verdade, pontos de contatos com as naves que controlavam o mundo etérico dos núcleos civilizados das diferentes civilizações da Terra. Se isso era assim há 20 ou 30 mil anos, ou seja, havia um perfeito controle centralizado tanto das relações entre os núcleos terráqueos como com os outros planetas, como isso é feito hoje? É uma boa pergunta, pois minha afirmação dá a impressão de que houve uma regressão e que naqueles tempos a coisa era muito mais adiantada. Na verdade, o planeta Terra, na qualidade de escola de espíritos, progrediu muito. E isso é fácil de explicar. Na medida em que os espíritos vão e vêm através do sistema reencarnatório, cada vez vão progredindo mais e trazendo esse progresso para o sistema terráqueo. Se naquele tempo era necessário haver Mutupi e megalitos para as comunicações, hoje isso é feito pela eletrônica e pelo processo mediúnico.
O plexo humano foi se aperfeiçoando e se subdividindo em plexos que alcançam as dimensões. Esse lento, mas seguro processo foi dispensando as custosas operações interplanetárias. Essas foram se tornando cada vez mais raras e hoje acontecem apenas em situações especiais, como é o caso do Vale do Amanhecer. Outro aspecto dessas comunicações com os outros planetas se prende também aos períodos cíclicos. As crises que a humanidade vai enfrentando determinam o maior ou menor tráfego interplanetário. Nestes últimos 30 anos, a manifestação está sendo maior, tanto que se criou uma ufologia. O que eu disse até agora dá uma ideia a respeito de nossa missão. Ela é a mesma que nós tínhamos quando Iquitumãs, Tumuxis, Jaguares e outros nomes que tivemos no passado remoto. Estou começando a compreender melhor a sua preocupação. A pista principal, o indício de que nós somos especiais, é o número de nossas encarnações na Terra. Neiva afirmava que nós tivemos 19 encarnações. Isso, no espaço de 32 mil anos, dá uma base de uma encarnação cada 1989 anos. Na verdade, esse número é apenas imaginário, pois o tempo de recolhimento aos planos espirituais foi muito variado. No começo desses 32 mil anos, havia mais tempo entre as encarnações. Isso se considerarmos que nos últimos 2000 anos elas tiveram uma sequência rápida. No tempo de Jesus, na Guerra dos 100 Anos, na Revolução Francesa, no Império do Brasil, no Angical e na última Grande Guerra. Também é preciso considerar que nós não encarnávamos todos ao mesmo tempo, pois para cada período da Terra vínhamos em grupos mais adequados para a situação do momento. Isso explica inclusive porque Tiãozinho afirmava que nós éramos 100 mil, e nós nunca comprovamos isso fisicamente. O mestrado registrado não atinge sequer 20 mil. Além da reencarnação, há também as colônias onde permanecemos por longos períodos à espera da evolução de nossas famílias espirituais. E o que realmente representa essa afirmação de Tia Neiva de que vocês tiveram 19 encarnações? Representa que nós sempre permanecemos mais nos planos espirituais, talvez em capela, o que é um indício de muita evolução. Isso indica que nós temos mais evolução do que os grupos circunstantes e que nós viemos exatamente para os evoluir. Isso explica também porque nós viemos sempre para junto dos poderes públicos, ocupando sempre cargos importantes, como nos traçou Neiva na organização do sistema de prisioneiros e relatou nas histórias de alguns membros de nossa tribo. Mas Tumuxi, então dessa vez vocês não seguiram a norma, pois são poucos membros da tribo que ocupam lugares importantes no governo. Você se engana. Quem garante que figuras-chave do governo não sejam jaguares? Isso pode acontecer sem mesmo eles ou nós sabermos. Por que então nos declararmos apolíticos? Por que os principais obsessores dos políticos são exatamente os falcões? Porque os falcões eram os antigos homens-pássaros de Yucatán, que éramos exatamente nós mesmos. E por que também Neiva fundou a UESB pouco tempo antes da renúncia de Jânio Quadros em 61 e mergulhou o Brasil numa crise que dura até hoje? E por que também nós nos instalamos exatamente num ponto de triangulação de forças com a Praça dos Três Poderes? As respostas a essas questões nos levam sempre para um mesmo ângulo de visão. Nós somos espíritos de muita evolução, participantes do sistema crístico, e desempenhamos um papel de destaque na evolução dos espíritos da Terra, estando exatamente no ponto focal dos acontecimentos que é o Brasil. Nossos caminhos, portanto, não são as velhas estradas desgastadas pelo tempo das religiões conhecidas. Não visamos a conversão para uma religião particular. Não temos que crescer fazendo proselitismo, pois nosso número já é previsto por antecipação. Fazendo isso, nos lançamos nas aventuras duvidosas, espalhando preciosas energias crísticas, aonde não haverá receptividade. Estamos privando o planeta de nossa verdadeira mensagem, que é o Evangelho avançado, trazido por uma clarividente que vai servir a todo o planeta, tanto para o fim do ciclo, como para o início do outro ciclo,
que temos o hábito de chamar o terceiro milênio. Embora fazendo isso na lei do auxílio, isto é, fazendo a cura desobsessiva para não fugir das lições do Mestre Jesus, enquanto estamos a caminho, estamos levando a mensagem de Seta Branca e de Tia Neiva para o mundo todo, e não para um terreno fortuito, onde a semente do Evangelho pode ou não frutificar. Nossa mensagem é para o espírito daqueles que serão os socorristas, e não para os que serão socorridos. Observe os conceitos que a clarividente nos ensinou e perceba que não são conceitos para as multidões. Veja as cartas abertas, como tem no seu bojo uma profunda ciência espiritual, cuja ciência só pode ser entendida por espíritos evoluídos. Essa é uma pergunta que tenho feito a mim mesmo desde minha iniciação nesta corrente. Por que uma ciência tão profunda, apreendida e escrita pela clarividente e dada para um grupo tão sem escolaridade? A resposta agora é de uma absoluta clareza. É exatamente para esses homens e mulheres que essa ciência foi escrita e ensinada, uma vez que a forma, a maneira de ela ser apreendida, não é da memória física, do cérebro, que depende de cultivo escolar. Ela é apreendida pela memória etérica, pelo canal intuitivo, que é o meio de comunicação entre o plano físico e o etérico. O processo intuitivo apreende as coisas mais facilmente quando faladas do que quando escritas, o que é uma prova viva do que estamos falando. Naturalmente, tem que haver as coisas escritas, mas estas podem facilmente se transformar em palavras. Não é à toa que o Evangelho de João começa dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Meu bom Tumushi, a sua visão da corrente é muito mais ampla, muito mais abrangente. Na verdade, ela é completamente oposta à visão dos seus companheiros de jornada. É verdade por enquanto. Mas eles vão chegar lá. Se eles foram escolhidos por Pai Seta Branca para presidir esta missão, eles não vão falhar. É questão de tempo e Deus não tem pressa. Eu tenho achado muito boa a oportunidade de dialogar com você, sabe? Isso me fez refletir muito sobre a nossa realidade e quanto mais eu penso, mais as minhas ideias vão clareando. O Vale do Amanhecer foi programado para ser uma universidade de ciência espiritual, de onde partirão as novas conquistas do ser humano para um mundo melhor. O corpo docente será composto pelo doutrinador. O corpo discente, os alunos, serão os dirigentes de todas as agremiações que procuram o progresso da humanidade. Para aqui convergerão, num futuro muito próximo, os cientistas e dirigentes das nações. Aliás, isso já foi profetizado pela Neiva. Quando estava sendo construído o templo, que começou exatamente pela elipse de pedra, Neiva mandou que o tio Beto fizesse uma sapata com altura e largura que uma pessoa pudesse sentar-se confortavelmente. Perguntei a ela o porquê do banco, e ela, segurando o queixo e cerrando um pouco os olhos, como se estivesse vendo a longa distância, respondeu: Estou vendo os presidentes das nações sentados nesse banco e meditando sobre seus problemas de governantes. Beto até hoje não completou esse banco, essa sapata. Não seria uma boa oportunidade de fazê-la agora? Bem, meu caro Tumushi, meu tempo aqui está acabando. Preciso voltar às minhas atividades. Você sabe, assim na Terra, eu creio que você não precisa se preocupar tanto. A corrente entrará no caminho certo, pois tenho certeza de que Pai Seta Branca e Tia Neiva acompanham tudo de perto. Não se esqueça de que tudo o que está acontecendo já estava previsto nos cálculos siderais. Você se lembra do que me falou da imprevisibilidade da reação humana? Mas essa corrente não vai falhar pelo simples motivo de ela ter sido estruturada para aguentar quaisquer abalos. Salve Deus, Tumushi. Espere um pouco. Você voltará? Não sei. Deus é quem sabe. É que eu queria mostrar a você a plataforma que eu vou construir para essa doutrina. Faça essa plataforma que eu saberei. Pode ter certeza que eu o estarei ajudando. Salve Deus. Temos um compromisso de barrar